Olá, sou a professora Kielce Meyer. Falaremos hoje sobre porcentagem. Olha a palavra, porcentagem. O que isso te lembra? Por 100. Então, porcentagem, sempre a relação de um número dividido por 100. Para a gente poder entender melhor esse conceito, vamos observar alguns exemplos. Olha, eu fiz um quadrado dividido por 100 quadradinhos. Por quê? Eu quero justamente fazer essa relação com 100. Então, eu pintei 10 quadradinhos. 10 de 100. O que eu tenho? A fração centesimal, 10 centésimos. E o que isso significa? Significa que eu tenho 10%, pois a porcentagem é toda a fração centesimal. Então, 10 centésimos equivale a 10%. Agora, a gente pode simplificar o 10 por 100. Dividindo por 10, tirando zero. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? 1/10. O que isso significa? Que 10% equivale a 1/10. Mas, na prática, 10%, 1/10, quer dizer que toda vez que nós estivermos calculando 10%, basta você pegar o valor total e dividir por 10. Simples assim. Por exemplo, eu quero calcular 10% de 200. Eu vou pegar 200 e dividir por 10. Essa conta é fácil. 200 dividido por 10 é 20. Então, 10% de 200 é 20. Bom, para você entender melhor, eu fiz alguns exemplos. Vem comigo. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que apenas 10% das calorias consumidas sejam advindas do açúcar? Essa é uma informação. Agora, qual o total de calorias que a gente geralmente precisa consumir? O valor total de calorias a ser consumido diariamente é 2.500 calorias. Qual é a relação entre esses dois valores? 10%, 2.500 calorias. A relação é que eu só posso consumir, em média, 10% de 2.500. Então, eu vou ter que fazer esse cálculo. Lembra que eu falei para você que para calcular 10%, basta pegar o total e dividir por 10? Então, eu peguei o 2.500, que é o total de calorias, e dividi por 10. Para facilitar a conta, a gente vai tirar o zero. Então, isso equivale a 250 sobre 1, que é 250. Tá, e o que isso tem a ver com a reportagem? Quer dizer que nós devemos consumir, em média, apenas 250 calorias de açúcar por dia. Olha só, vimos 10%, bem tranquilo. Agora, se eu quiser, por exemplo, calcular 20%, pensa, 20 não é o dobro de 10? Então, eu calculo 10% e dobro. Vamos supor, eu quero calcular 20% de 200. Nós já vimos que 10% de 200 é 20. Se eu dobrar o valor de 20, vai dar 40. Então, 20% de 200 é 40. E 30%? Eu pego o valor de 10% e triplico. Então, 30% de 200 é 60. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Mas esse é um cálculo que a gente vai fazer devagar mais para frente. Agora, 20% nós já vimos como fazer, 30%. Se eu quiser calcular 25%, existe uma técnica para isso? Existem várias maneiras. Mas lembra dos quadradinhos dos 10%? Então, vamos agora representar 25% naqueles mesmos quadradinhos. Vem comigo. Olha, lembra que nós temos 100 quadradinhos aí. Se eu quero 25%, quer dizer que eu vou representar 25 quadradinhos de um total de 100. Então, eu tenho a fração 25 centésimos. Mas isso também pode ser representado como 25%. Dá para simplificar esse valor dessa fração? Dá. 25 e 100 eu posso dividir por quanto? Por 25. Ao dividir, o que eu vou ter? 1/4. Observe, realmente, aquela parte que estava pintada equivale a 1/4 do quadrado maior. Então, 25% também pode ser representado como 1/4. Bom, gente,
Na prática, quer dizer o quê? Que se eu estou calculando 25%, para calcular de cabeça, basta eu dividir o total por 4. Lembra dos 200 que nós usamos como exemplo? Então, quero calcular 25% de 200. Vou pegar 200 e vou dividir por 4. 200 dividido por 4 é quanto? 50. Então, 25% de 200 é 50. Vamos ver uma reportagem que relaciona 25%. Teve uma reportagem que disse que quase 25% dos estudantes potiguares não tiveram acesso a atividades escolares em 2020, segundo o IBGE. Uma outra reportagem falou a mesma coisa, só que ao invés de usar 25%, disse o quê? Quase um quarto dos estudantes potiguares ficaram sem acesso a atividades escolares em 2020. Por que uma está escrito 25% e a outra está escrito um quarto? Porque nós acabamos de ver que um quarto equivale a 25%. Então, gente, você não pode esquecer isso. Se eu estou falando de 25%, é a mesma coisa que eu esteja falando o quê? De um quarto do total. Agora, já pensou em 50%? O que é 50%? Vamos representar 50% num quadradinho, igual nós fizemos nos outros casos, para poder você ver quanto equivale em relação ao total. Olha, nós temos aí o quadrado maior dividido com 100 quadradinhos. Agora, se eu quero 50%, é 50 sobre 100. Então, eu vou pintar 50 quadradinhos. E nós vamos representar por 50 centésimos, que é essa fração. Também podemos representar na forma percentual. Mas eu posso simplificar essa fração? Posso. Então, olha só, 50 e 100 eu posso dividir por 50. Ao dividir, o que eu vou ter? A fração 1/2. E observe, realmente eu tenho a metade do quadradinho pintado. Então, sempre que eu estiver falando de 50%, eu estarei falando de metade. Olha, observe aí essa reportagem. Nós temos que menos de 50% como titular. Pedro chega a 100 jogos pelo Flamengo e fortalece recado para novo técnico. O que isso quer dizer? Quer dizer que de 100 jogos, ele teve menos de 50% dos jogos como titular. Então, isso quer dizer que ele jogou quantas vezes como titular? Mais ou menos de 50 vezes? Menos de 50 vezes, porque a gente já sabe que 50% é a metade. Então, ele jogou menos da metade como titular. Na mesma reportagem, está falando que nas 100 partidas, Pedro foi titular em apenas 49% das vezes. O que isso quer dizer? Que nas 100 partidas, ele foi titular em apenas 49 partidas. Agora, se eu quiser representar 100%, nós vimos 50%, 100% é o dobro de 50%. Então, eu vou estar pintando o quê? Tudo. Observe, 100%, 100 sobre 100. Simplificando, nós vamos ter o quê? 1 inteiro. Então, 100% sempre equivale ao total. Exemplo, quando agora as aulas retornaram, a prefeitura anunciou que 100% tinha que ser presencial. O que isso significa? Significa que todos os alunos agora teriam aula presencial. Lembra que a gente antes estava tendo aula presencial e aula remota? Então, agora, segundo a prefeitura, 100% tem que ser presencial porque todo mundo tem que ter aula presencial. Então, agora nós já sabemos fazer alguns cálculos. Nem precisa de papel, dá para fazer até de cabeça. 10% divide por 10, 25% divide por 4. Mas dividir por 4 também é fazer o quê? A metade da metade. 50% basta você calcular a metade e 100% é o total. Mas e se eu tiver, por exemplo, 17%? Para fazer de cabeça fica um pouquinho mais difícil. Então, é isso que eu vou ensinar você agora, como fazer essa conta. Por exemplo, eu quero calcular 17% de 200. Para calcular a porcentagem, lembra que nós temos a fração sobre 100. Então, basta eu multiplicar 17 vezes 200
e dividir por 100. Dá para simplificar aí para poder ficar mais fácil a conta. Vou cortar o 0 e vou cortar o outro 0. Então, qual é a conta que eu vou fazer? 17 vezes 2. Ficou 17 vezes 2 sobre 1. Esse 1 no denominador, ele não altera o resultado. Então, é a mesma coisa que fazer 17 vezes 2, que dá 34 sobre 1, 34. Isso quer dizer que 17% de 200 é 34. Vamos ver um outro exemplo. Eu tenho aqui 32% de 135. O que eu vou fazer? Multiplicar o 32 vezes o 135 e dividir por 100. Essa continha aí para fazer de cabeça é mais difícil, então eu vou usar a calculadora. Já fiz a conta. 32 vezes 135 dá 4.320. Então, ficou 4.320 dividido por 100. Observe que agora eu só posso cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Então, eu vou ter 432 sobre 10. O que significa isso? Que eu tenho 432 dividido por 10. Dividir por 10, quando não tem zero, equivale a voltar uma casa. Então, nesse caso, 432 voltando uma casa vai ficar 43,2. 32% de 135 é, portanto, 43,2. Então, pessoal, nós vimos algumas maneiras de se calcular a porcentagem. Também vimos algumas representações. Eu vou organizar essas representações de porcentagem melhor agora. Por exemplo, nós vimos em forma de percentual, em forma fracionária e agora também nós vamos ver em forma decimal. Observe, 47%. Sempre que aparecer esse símbolo, eu vou estar na forma percentual. Mas lembra, eu também posso escrever como que? 47 sobre 100. Então, agora eu tenho a forma fracionária. E 47 sobre 100 é a mesma coisa que dividir 47 por 100. 47 dividido por 100 dá 0,47. 0,47 é outra representação de porcentagem, mas na forma decimal. Então, nós temos aí 3 casos que a gente representa a porcentagem. Percentual, forma fracionária e a forma decimal. Então, pessoal, olha só, a porcentagem é muito utilizada no nosso dia a dia. Então, você já deve ter ouvido falar sobre a palavra desconto. Juros, a gente usa bastante. Agora, vamos ver um exemplo de promoção, de desconto. Vem comigo. No mês de férias, Corcovado, Aqua Rio, Bioparque, Pão de Açúcar tem descontos para visitantes. A reportagem diz que os moradores do Rio e do Grande Rio podem aproveitar a promoção Carioca Maravilha, que concede 50% de desconto no bilhete do bondinho Pão de Açúcar, mediante a apresentação de documento comprobatório na visita. O valor dos ingressos é de R$ 120 para adultos. O que a gente tem que fazer aí? Pensa, se eu não tiver desconto, eu vou pagar R$ 120. Mas ele está falando que eu tenho 50% de desconto. 50% de desconto de 120. Então, quanto que a pessoa que tem o desconto vai pagar? Vamos pensar. A gente já sabe que 50% equivale a quê? Metade do total. Então, se eu estou com um desconto de 50%, eu estou pagando a metade do total. Nesse caso, metade de R$ 120, que equivale a R$ 60. Essa conta é fácil, dá para fazer até de cabeça. Agora, vamos ver um próximo exemplo. Uma loja divulgou o seguinte anúncio para a venda de um celular que custava R$ 1.200. 15% de desconto no pagamento à vista. O que nós queremos saber? Se a pessoa comprar à vista, quanto que ela vai pagar no total? Bom, primeiro tem que ver quanto que ela vai ter de desconto. Então, o desconto, 15% de 1.200. Tem que fazer essa conta. Como é que eu calculo isso? 15 vezes 1.200 dividido por 100. Ah, isso é fácil. Dá para cancelar aí 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Então, já facilita a minha conta. Agora, eu vou fazer o quê? 15 vezes 12.
Quanto que é 15 vezes 12? 180. Então, o desconto foi de 180. Mas esse é o desconto. Eu quero saber o valor final. Lembra? O valor final é o quê? O valor inicial menos o que foi descontado. Então, nesse caso, custava 1.200. Eu tenho R$180 de desconto. Vai ficar 1.200 menos 180, que é 1.020. Então, toda vez que eu estiver calculando o desconto, eu vou calcular a porcentagem. O que você precisa ficar atento é o que o problema está pedindo. Se é apenas o valor do desconto ou se é o valor da mercadoria. Porque, por exemplo, para calcular o desconto, nós vimos que bastava calcular a porcentagem. Agora, para calcular o valor final da mercadoria, a gente vai pegar o valor inicial e tirar o quanto foi descontado. Porcentagem é uma coisa que a gente está sempre usando, então é bom você praticar bastante. Não deixe de fazer as atividades do caderno pedagógico. Estude sempre. Até a próxima. Tchau, tchau!